Olá, seja bem-vindo ao programa O Projetista Fotovoltaico. Aqui no programa Projetista Fotovoltaico a gente fala sobre assuntos, estratégias e conhecimentos técnicos que você precisa para ser um projetista fotovoltaico com ganhos acima de R$5.000 por mês com projetos fotovoltaicos. Me chamo Igor Braga, sou engenheiro eletricista e projetista fotovoltaico e no tema de hoje a gente vai falar as principais dúvidas que os projetistas fotovoltaicos eles possuem. Bem, para a gente começar, sem enrolação, vamos lá. Primeiramente, por que é que eu quis trazer esse tema sobre as principais dúvidas dos projetistas fotovoltaicos? No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo para você, nesse programa Projetista Fotovoltaico, a gente aqui do Clube da Elétrica tem mais de 2.750 alunos em todo o Brasil que realizam projetos fotovoltaicos. Eu tenho muito contato próximo com esses alunos, que a gente oferece um suporte mais próximo com ele. E durante esses 3 anos em que a gente está atuando na área da educação, ensinando a você, a ser um projetista fotovoltaico, ter seus projetos aprovados na distribuidora, você captar ali os seus clientes para ter uma renda fixa, uma renda mensal de mais de R$5.000 por mês, eu percebi que os alunos tinham umas dúvidas que eram muito padrões. Então, percebi que um aluno lá do Pará, ele tinha uma dúvida que era igual a um aluno que era do Pernambuco, que era a mesma dúvida que um aluno lá do Rio Grande do Sul, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, e sendo que eles não se conheciam, Então, eu comecei a mapear essas principais dúvidas e eu quis trazer essas dúvidas principalmente aqui para você que nos acompanha aí, que está querendo entrar no mercado de energia solar fotovoltaica como um projetista fotovoltaico, ou para você que já é um projetista fotovoltaico, mas ainda ali tem alguns questionamentos, talvez você nem saiba que tem essas dúvidas. Então, é muito importante, foi esse um grande motivo que eu quis trazer aqui para você esse episódio, beleza? Eu estou aqui com uma pescazinha aqui, uma folhinha que eu sempre trago, onde eu coloco aqui os meus rascunhos. E vamos lá. O episódio de hoje ele vai ser específico para projetista fotovoltaico, Então, como eu falei, se você está querendo entrar no mercado, se você já é um projetista fotovoltaico, então esse episódio é principalmente para você, tá? Então, a gente vai falar muita questão aqui de projetos fotovoltaicos e também para o projetista fotovoltaico, Que é o nosso tema aqui principal, beleza? E por que é que é importante a gente falar sobre esses temas, Porque é importante você saber sobre essa questão das principais dúvidas, Porque se você é um projetista fotovoltaico, se você já atua no mercado de energia solar fotovoltaica como projetista, já tem seus projetos aprovados, talvez você já tenha até ali, talvez 1, 2 clientes, eu sei que você tem dúvidas, Eu como projetista fotovoltaico, eu também possuo algumas dúvidas, Só que as minhas dúvidas são diferentes, com certeza das suas, e que também é diferente de quem está querendo entrar no mercado de energia solar fotovoltaica. Mas existem algumas dúvidas que são gerais, que englobam tanto quem já está dentro do mercado ou quem está querendo entrar. E se você ainda está pensando em entrar no mercado como projetista fotovoltaico, é aí onde você realmente tem dúvidas, Então, você tem ali umas dúvidas mais básicas de quem está começando a dar seus primeiros passos. E são essas dúvidas também que eu quero trazer aqui para vocês. Eu elenquei aqui algumas dúvidas, acho que cerca de 10 a 15 dúvidas dos projetistas, eles mais possuem as que eu mapeei. Existem mais do que isso, mais do que 10, mais do que 15 dúvidas do que eu trouxe aqui, mas eu quis trazer as principais, que é para vocês terem um pouco de noção de como isso é tão real, e com certeza você vai se identificar com alguma delas, E, Igor, e se eu não quiser aprender com essas dúvidas aí, cara, o que é que pode acontecer comigo? Bem, se você já é projetista ou se você está querendo entrar, o que pode acontecer com você é você ter uma dificuldade de avançar aí na sua carreira como projetista. Vamos lá. Se você está entrando no mercado, eu estou ali dando meus primeiros passos como um projetista fotovoltaico, com certeza você vai ter muitas dificuldades e vai ter muitos caminhos a percorrer que você não sabe o que fazer. Por exemplo, se eu posso dar até um pequeno spoiler, por exemplo, como resolver pendências com a distribuidora. Então, se você está entrando no mercado, você provavelmente não sabe como resolver umas pendências com a distribuidora, Saber de fato o que é que ela quer quando você está ali realizando seu projeto fotovoltaico e que ele é reprovado. E se você já está dentro do mercado, então, uma dúvida que você pode ter, que seja muito recorrente, é: como é que eu posso aumentar o preço do meu serviço de projetista fotovoltaico, sendo que o mercado cobra muito barato?
Ou então, nossa, como é que eu posso aumentar minha cartela de clientes fotovoltaicos? Então você começa a ver que são dúvidas diferentes, né? Mas que se você não aprende com essas dúvidas, né? Com dúvidas de outras pessoas que já passaram por essas dúvidas que você tem hoje, você acaba não avançando na sua carreira e você acaba ficando estagnado. Acaba, às vezes, até dando uma de projetista aventureiro, né? Que é aquele tipo de projetista que entra no mercado, faz ali alguns projetos, ele logo sai e fica dizendo que o mercado está saturado, que o mercado não paga bem, que é isso e aquilo, sendo que é porque, às vezes, ele tem algumas dúvidas que ele não consegue resolver, né? Que às vezes alguns amigos não conseguem resolver. E a gente vai aqui tentar desconstruir um pouco sobre isso aí. Beleza? Entrando de fato agora no assunto, né, para a gente falar mesmo dessas principais dúvidas, eu vou dividir ela em duas partes, tá? Primeiramente, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, existem as dúvidas de quem não está no mercado e existem as dúvidas de quem já está no mercado. E como é que eu separei essas dúvidas? Vamos pensar no seguinte, existem dois tipos de projetistas, tá? Existem outros tipos, mas vamos trabalhar nesses dois. Existe o projetista amador, que é o projetista que ainda não entrou no mercado, e existe o projetista calejado, que é aquele projetista que já está no mercado, tá? Eu acho que esse é um nome bem legal, projetista calejado, porque eu acho que é o cara que já apanhou bastante, já sofreu com muitas dores de cabeça com as distribuidoras, com alguns clientes, então eu acho que ele já está meio acostumado a pegar algumas pancadas, né? Então, a gente tem esses dois tipos, o projetista amador e o projetista calejado, beleza? Então vamos lá. As dúvidas que esses dois tipos de projetistas possuem, ela é totalmente diferente uma da outra. O projetista amador, as principais dúvidas dele é focado em conteúdo técnico, ou seja, ele busca o conhecimento técnico, ele busca saber questões técnicas dos equipamentos fotovoltaicos, esquemas de ligações. Esses são alguns exemplos. Já o projetista calejado, ele já não busca tanto assim o conhecimento técnico. Não que ele não saiba de tudo, né? Mas o principal foco dele, como ele já tem o conhecimento técnico, por exemplo, esquemas de ligações, né? Como resolver algumas pendências com a distribuidora, o projetista calejado, ele se preocupa mais na questão da carreira dele como um projetista fotovoltaico. Por exemplo, como ganhar mais sendo um projetista fotovoltaico, como aumentar o preço do meu serviço, como ter mais clientes na minha carteira, né, de clientes como projetista fotovoltaico. Então você pode ver que, enquanto o projetista amador está mais preocupado, não que ele não esteja preocupado na questão de carreira da profissão dele, mas ele está mais preocupado em ter o conhecimento técnico e saber como resolver problemas com a distribuidora, o calejado está mais preocupado com a parte profissional. Então você vê que são duas coisas totalmente diferentes. Eu até listei umas aqui, ó. Por exemplo, dúvidas são mais técnicas. E de onde foi que eu tirei? Nessa questão de técnica e questão também profissional. E essa é a base do nosso curso, a formação projetista fotovoltaico, que ela é dividida em 3 fases, que a primeira fase é onde a gente comenta sobre a parte técnica, e na segunda fase é onde você aprende sobre o processamento das distribuidoras, e na fase 3 é onde você aprende sobre desempenhar a sua função como projetista fotovoltaico, que a gente chama até de método APD, ou seja, você arquiteta o seu projeto, conhecimento técnico, você processa o seu projeto, no caso faz a homologação desse projeto, e você desempenhar a sua função como projetista fotovoltaico. No caso, você de fato ser um projetista e estar no campo, né, sendo um projetista fotovoltaico. E foi daqui da onde a gente retirou que os nossos alunos eles utilizam essas 3 fases para eles serem os projetistas fotovoltaicos, terem ganhos acima de R$5.000 por mês. Mas vamos lá. O amador, ele está mais preocupado em quê? Nas 2 fases que eu falei, que no caso é de arquitetar e processar, ou seja, conhecimento técnico e processar o seu projeto na distribuidora. Então, por exemplo, ele está mais preocupado em quê? Em dar entrada na distribuidora, ele está mais preocupado em saber como é que se realiza diagrama, como é que se preenche as documentações das distribuidoras, ele está mais preocupado em saber como resolver uma pendência com a distribuidora no caso do projeto ser reprovado, ou de fazer uma solicitação de vistoria, caso o projeto seja aprovado. O projetista calejado ele já está mais preocupado em outros assuntos, ele já está mais preocupado em encontrar bons clientes, em fazer um bom contrato, em não tomar calotes de clientes. Provavelmente um projetista calejado talvez seja até você,
você já chegou a tomar um calote de algum cliente, né? Você fechou um serviço ali com ele, talvez 50%, ele só te pagou os primeiros 50% e os outros 50% ele não te pagou. Geralmente a negociação funciona assim, tá? Outra coisa também, você está preocupado em desempenhar uma boa profissão como projetista fotovoltaico, né? Para quê? Para que você tenha seus clientes fiéis ao seu serviço, para que você possa ter ali uma renda fixa mensal com aqueles seus clientes. Então, você está mais preocupado nessa questão profissional, diferentemente do projetista amador que está mais preocupado com o conhecimento técnico. Não que o projetista calejado, ele não esteja preocupado com o conhecimento técnico. Logo, todo mundo sabe que, beleza, geralmente quando a gente inicia no mercado, a gente geralmente começa com projetos pequenos, 10 kW, 30 kW, 25, mas com o tempo a gente vai tendo projetos maiores, então começa a aparecer ali até projetos de mini geração, então acima de 75 kW pico. Alguns já aparecem para a gente dimensionar, outros somente para a gente poder estar fazendo a homologação, ou às vezes estar fazendo uma vistoria técnica de algum projeto que está sendo feito. Então, a gente começa a ir atrás também de conhecimentos técnicos que sejam mais baseados nisso, né? E assim também como o projetista amador, não que ele vai estar somente fissurado em conhecimento técnico ou no conhecimento da entrada na distribuidora, né, de resolver as pendências na questão de homologação. Lógico também que ele está preocupado ali em entrar no mercado, se manter no mercado, mas só que o foco principal são esses, né? Então você começa a ver essas duas diferenças. E falando agora, de fato, nas dúvidas em si, então eu trouxe aqui 5 de cada, né? 5 dúvidas de quem é um projetista amador e 5 dúvidas de quem é um projetista calejado. Então, vou falar aqui de cada um. Primeiramente, eu vou estar falando do projetista amador. Só para você ter uma ideia, a maior dúvida que os projetistas amadores eles possuem é de saber quais são os documentos e diagramas fotovoltaicos exigidos pela distribuidora. Inclusive, aqui no canal a gente tem um episódio que a gente fala só sobre as documentações das distribuidoras e também tem até um vídeo que ele é feito pelo Vinícius que ele explica como fazer todo um diagrama, isso de forma gratuita. Inclusive a gente até entrega de forma gratuita um diagrama Unifilar fotovoltaico, só onde você editar e colocar de acordo com a sua distribuidora. Então, essa é uma dúvida bem comum para quem é um projetista amador. E caso você seja um projetista amador e quiser ter um acompanhamento de um projetista fotovoltaico aí nos seus projetos para te informar todos os documentos, todos os diagramas, se você se sente com aquela insegurança e quer ter alguém do seu lado, a gente tem um curso a formação projetista fotovoltaico. Inclusive, o link está aqui embaixo. Você pode ter mais informações clicando aí e vendo lá na página, beleza? Mas vamos lá, continuando aqui. Uma outra dúvida muito comum dos projetistas amadores é saber quais as informações se pegar na casa do cliente para realizar o seu projeto fotovoltaico. A gente também tem um vídeo meu aqui onde eu falo quais são as principais informações que você tem que pegar do cliente lá na residência dele. Eu vou citar algumas aqui, tá? Por exemplo, você tem que pegar qual é o ramal de entrada, qual é o disjuntor do padrão de entrada. Você vai ter que saber também onde é que fica localizado o quadro de cargas dele. Para quê? Para que você saiba qual é a distância que vai ficar do inversor até o quadro de cargas. Caso você vá colocar no quadro de cargas, então você vai jogar diretamente lá para o padrão de entrada dele. Uma outra coisa também é saber se lá tem aterramento na casa dele. Porque se não tiver, você vai ter que fazer um específico para o sistema de energia solar fotovoltaica. Então, assim, tem um episódio que eu falo aqui até de forma mais aprofundada sobre essas informações, beleza? Uma outra dúvida muito comum de quem é um projetista amador essa daqui acho que não top 1, mas com certeza top 2, ok? Como realizar um dimensionamento fotovoltaico, tanto do sistema, né, para quanto ele vai gerar, quanto das proteções. E isso inclui as duas proteções, tanto a proteção CC quanto a proteção CA. Então, realizar um dimensionamento ainda é uma dúvida muito grande, apesar de que na internet tem diversas calculadoras aí de sistemas fotovoltaicos mostrando gráficos e tudo mais, então não é nenhuma novidade. Se você botar no Google aí, calculadora solar, você vai encontrar. Então, tem diversos sites, diversas planilhas gratuitas aí que são distribuídas. Então, você não saber fazer de fato um dimensionamento meio que é porque você ainda não foi atrás de fato dessa informação. Lógico que você vai ter que saber o quê? Saber como é que é feito aquele cálculo para você fazer
um dimensionamento de maneira correta. Também não é simplesmente você ir aqui no Google, planilha de dimensionamento fotovoltaico, meu cliente consome 1000 kW, vou colocar aqui um sistema para ele de 8 kW pico, 6 ou de 10 kW pico. Então, vamos também tomar um pouco de cuidado em relação a isso e saber de onde é que vem aqueles cálculos para dar para ter aquele valor correto, né? Se de fato está correto aquele cálculo. Beleza? Uma outra coisa também, como eu falei, é o dimensionamento das proteções. Então, as proteções, como é que elas são dimensionadas? Então, é seguindo as normas técnicas, né? Então, por exemplo, se você tem uma corrente por exemplo, de 8 A, qual seria o disjuntor que você colocaria? Poxa, com certeza você vai colocar um de 10 A, porque como é que é feito, né? No caso do dimensionamento, você pega ali a corrente, adiciona 15% e você pega ali o disjuntor que é mais próximo, né? Mais próximo e acima daquele valor de corrente que você encontrou, beleza? Lógico que eu estou falando aqui bem de uma forma mais não tão aprofundada, né? A gente explica também muito bem isso aí dentro do nosso curso, mas também a gente tem vídeos aqui no canal, inclusive até um vídeo do Vinícius que ele explica como realizar um dimensionamento. Ele mostra lá todo o cálculo de quanto é que vai gerar mês a mês, ele mostra também qual o tipo de inversor que você tem que utilizar, a quantidade de módulos que você tem que utilizar, mostra lá o gráficozinho de geração. Então, é muito importante você saber como realizar esse dimensionamento, beleza? Uma outra dúvida muito comum para quem é projetista amador é como enviar os projetos para distribuidora. Então, essa questão aí já vai depender muito de distribuidora para distribuidora. Igor, como assim? Por exemplo, a Neo Energia, você não precisa preencher um documento dela, por exemplo, ir no site, baixar o documento e preencher, tipo no Excel ou no Word, ou um PDF. Não, ela você preenche, por exemplo, todo online. Então você faz o seu cadastro nela, então você coloca lá para solicitar, né, um novo formulário, você digita lá, preenche todas as informações e no final ela já te dá todos os PDF prontos. Para quê? Só onde você baixar, você assinar e você enviar para eles. E aí você só emite a sua RT ou a TRT por fora, beleza? Isso no caso da Neo Energia. Por exemplo, a Equatorial não, você tem que baixar uns documentos antes, que é até uns formulários em Excel e tem um memória descritivo também que é em Word. Você preenche, aí você tem que assinar, você tem que transformar eles em PDF e aí você vai lá no site da Equatorial. Por exemplo, a Equatorial você já não precisa fazer um cadastro, né? Diferente da Neo Energia, ou da CEMIG, ou da Energisa, CPFL, ainda de São Paulo, que você precisa. Lá tem uns campos onde você só envia cada documento cada documento de acordo com os documentos que você preencheu, né? E lá você coloca só e-mail na qual você quer receber a resposta. Inclusive, eu sugiro que você coloque o seu e não coloque o do cliente, tá bom? Então, assim, questão de enviar para a distribuidora varia muito de distribuidora para distribuidora, tá? Lá no curso também a gente ensina muito sobre as distribuidoras, como é que você faz cadastro, como é que você envia os documentos e também junto ao suporte por WhatsApp. E essa outra dúvida aqui também é uma das que mais me surpreendeu. Por quê? Ela me surpreendeu bastante porque eu sempre achei que que geralmente o nosso curso ele é voltado para quem? Para engenheiros eletricistas e eletrotécnicos, né? E eu sempre achei que ele já vinha com esse tipo de conhecimento. Qual é esse tipo de conhecimento? Que inclusive é uma grande dúvida. São os esquemas de ligações. Então, muitos engenheiros eletricistas e muitos eletrotécnicos, eles não entendem muito bem a questão dos esquemas de ligação. Eu não culpo nenhum deles, tá? Às vezes é só por conta de onde eles se formaram, não teve tanto conhecimento aprofundado, talvez passou muito por cima. Por exemplo, ainda hoje há pessoas que são formadas que elas não entendem muito bem como é que funciona um esquema em série ou um esquema em paralelo dos módulos, ou o que acontece, né? Poxa, quando é que a tensão é somada ou quando é que a corrente se mantém, quando é que a corrente é somada ou quando é que a tensão se mantém. Então, muitos engenheiros eletricistas e técnicos eletrotécnicos não conseguem entender muito bem como é que faz um esquema de ligação de DPS, de disjuntores, ou mesmo eles saberem como é que faz uma atuação desses elementos de proteção. Então, assim, tem muita dúvida em relação aos esquemas de ligação. E sugiro demais que você estude sobre esquemas de ligações, que faz muita parte do conteúdo técnico, tá? Então, essas daqui são as principais dúvidas que o projetista amador ele possui, tá? Que é o quê? Sobre as documentações e diagramas fotovoltaicos, as informações que se tem que se pegar na casa do cliente, como realizar um dimensionamento fotovoltaico
e também o dimensionamento das proteções do sistema fotovoltaico, como enviar os documentos para a distribuidora e como fazer os esquemas elétricos corretos. E só mais uma, que é bem comum, é como resolver as pendências com a distribuidora no caso do projeto ele ser reprovado. Será que eu tenho que reenviar esses projetos? Ou será que eu tenho que reenviar só aquele que eu errei? Então, isso aí também depende muito de distribuidora para distribuidora, tá? E o projetista calejado, quais são as dúvidas que ele possui? As dúvidas dele você vai ver que é bem diferente do projetista amador, que o projetista amador você viu que eu falei muito de questão parte técnica e da parte de homologação da distribuidora. Já o projetista calejado, as principais dúvidas que ele tem é como captar clientes para os seus serviços. Inclusive, a gente tem um episódio que eu falo acho mais de 30 minutos só mostrando para você como é que você faz a captação de seus clientes, de novos clientes fotovoltaicos para os seus serviços. Uma outra dúvida também é como fidelizar esses clientes. Inclusive, nesse mesmo episódio eu falo formas de como você vai fidelizar o seu cliente. Você aprende a como ter essa fidelização com o seu cliente. Mostro lá exemplos, né? Quais são os possíveis ganhos que você tem caso você tenha um cliente que seja fiel ao seu serviço e que você não seja ali mais um projetista que só ande pegando um projeto aqui, outro projeto acolá, outro projeto não sei aonde. Então, não, eu mostro para você uma outra forma de como você pode ter mais clientes e ter uma cartela fixa de clientes, né? Outra dúvida muito comum é a questão da melhoria da precificação. Então, talvez você como projetista fotovoltaico calejado, você esteja fazendo a precificação do seu projeto errado, né? Então eu vejo muito, por exemplo, projetistas fazendo um projeto de 20 kW de pico, cobrando R$500 e assinando tanto a RT de execução quanto a RT de um projeto. Então, cara, R$500 para um projeto, na verdade, de qualquer tamanho é muito barato, tá? Muito barato mesmo. Mas é o que o meu mercado paga aqui e tudo mais. Será que é o que o seu mercado paga ou é porque você quer cobrar assim para poder fechar o projeto mais rápido? Então, é bom você dar uma olhada. Inclusive, também tem episódio aqui que eu falo de questão certinha de precificação e dou sugestões de preços de projetos de energia solar fotovoltaica. Independente se você vai ser o responsável técnico ou não. Se você vai ser só, ali no caso, o cara que vai estar só dimensionando, vai estar fazendo só os diagramas, a homologação, enfim. Então, eu dou muita sugestão de questão de preços, de como você pode estar montando esses preços. Por quê? Porque eles se baseiam muito na questão do serviço que você entrega. Porque até um motivo talvez de você estar cobrando errado, estar cobrando valor abaixo do que você merece receber, é porque talvez você não saiba quais são os serviços que você está entregando ou que você pode estar fazendo para aquela empresa. Talvez você esteja fazendo serviço demais, mas está ganhando muito pouco. E com certeza aí tem algo errado nisso, beleza? Uma outra coisa também é realizar um bom contrato. A gente sabe que contrato é muito importante. A gente não pode estar simplesmente confiando no boca a boca, né? Apesar de uma vantagem muito grande de você ser projetista fotovoltaico é que eu, Igor, estou aqui em Teresina, Piauí. Então, se vier uma pessoa lá do Amazonas, de Manaus, ela entrar em contato comigo, eu posso estar fazendo um projeto fotovoltaico para ela. E tudo isso a gente pode estar conversando ali pelo WhatsApp. A gente nem precisa fazer ligação, videochamada. Eu não preciso nem ver a cara da pessoa, né? Tem essa vantagem. Basta ali a gente troca algumas mensagens por WhatsApp. E aí, só que, poxa, eu não conheço aquela pessoa, né? Tá me pedindo para fazer um projeto, tal, pode ser um cara legal, tudo bem, mas só que tipo, eu não conheço ele, não sei como é que ele faz a instalação dele. Poxa, como é que eu posso me proteger em relação a isso? Um bom contrato protege você, né? Por exemplo, nas minhas negociações, isso sou eu, tá? Sou eu, e como é que eu faço as minhas negociações? Questão de pagamento. É 50% antes e 50% depois, dependendo do cliente. Alguns são 70% antes e 30% depois. Por quê? Para eu poder me resguardar e também para poder fazer o serviço para ele. Eu não trabalho de graça. Sugiro também você, nunca trabalhe de graça. O cliente me pediu para fazer o projeto aqui, mas depois ele disse que vai me pagar. Tome muito cuidado com isso, tá? Depende muito do cliente, tá? Se for um cliente realmente muito fiel ali, que você confia, cara, talvez até dá para fazer uma negociada, né? Lógico, tudo é negociável, mas tome ali um pouco de cuidado em relação a isso. E se você tiver um contrato, melhor ainda, né? Manda para eles, isso aqui é um contrato, tudo mais, na qual ambas as partes vão estar se resguardando, porque essas são as minhas responsabilidades, essas são as suas responsabilidades, porque pode acontecer de você, por exemplo,
reprovar o projeto fotovoltaico sempre foi por culpa do cliente, ele querer estar culpando você, porque faltou alguma informação que ele não te enviou, tá bom? Então, essas coisas elas têm de acontecer. Ou então, às vezes, a própria distribuidora fotovoltaica reprova seu projeto sem motivo nenhum, você não sabe por que ele está reprovando e nem o cliente também não sabe, o cliente quer culpar você e o consumidor final acaba culpando a empresa que contratou você, então, tipo assim, fica ali uma confusão danada, né? Então, cara, você tendo ali um bom contrato, você acaba se resguardando em relação a isso. Uma outra coisa também é poder estar melhorando a negociação, inclusive tem episódio aqui que eu falo da questão de negociação, para que você saiba quais são os serviços que você pode oferecer e saiba que, só para contar um pouquinho, você pode estar oferecendo mais do que somente realizar diagramas e fazer a homologação do projeto fotovoltaico, tá? Porque quem faz só o diagrama fotovoltaico e também preenche as documentações e faz a homologação é o famoso João Protocolo, né? Esse é o tipo de projetista que ele não vai além do que isso. E também o projetista que é calejado, ele já pensa um pouco mais à frente, né? Então ele já pensa em abrir ali a própria empresa dele, para quê? Para ele poder expandir mais os serviços dele, né? Talvez abrir uma empresa de instalação de sistemas fotovoltaicos, talvez ele já pense ali e abrir uma empresa só focada em projetos, né? Então ele começa a contratar outras pessoas que já tem aluno da gente, que já está contratando estagiários, para quê? Que a demanda já está tão grande que ele já está precisando contratar outras pessoas para isso, tá? E é muito importante você saber sobre esses dois tipos de projetistas, para quê? Para que você possa saber em qual deles você está se adequando. Por exemplo, se você é um projetista amador ou se você já é um projetista calejado. Mas por que é importante você estar sabendo qual desses dois tipos de projetista você é? Simples. Se você é um projetista amador, o que você precisa de fato, como eu venho falando aqui, é de conhecimento técnico e também de como você dá entrada na distribuidora. Então você precisa ali de um acompanhamento um pouco mais próximo de alguém que entenda, né? Questão de fazer diagrama, o preenchimento das documentações, enviar para a distribuidora, saber se aquele projeto está correto, se ele não vai ser reprovado, porque se ele é reprovado, aí você tem que esperar geralmente mais 10, 15 dias para poder estar tendo uma segunda resposta e o seu cliente está lá esperando, né? O que a gente chama de você deixar o seu cliente cozinhando lá, e ele esperando para o projeto ser homologado para poder fazer a vistoria, para poder trocar o medidor para o bidirecional e o consumidor final poder utilizar lá a energia solar fotovoltaica. Então, você está mais ou menos nessa fase aí. Por quê? Porque se você está nessa fase de ir atrás de conhecimento técnico, de saber como é que a distribuidora funciona, você não precisa estar se preocupando, poxa, como é que eu vou entrar no mercado, como é que eu vou cobrar pelo meu serviço, como é que eu faço um bom contrato, nossa, qual é o cliente que eu vou ter que encontrar. Então, assim, não é isso que você vai estar se preocupando, né? Diferentemente do projetista calejado. Você que é um projetista amador, você precisa procurar talvez um curso que vai te ajudar nessa questão. Inclusive a gente está aí para isso com o curso Formação Projetista Fotovoltaico. E se você é um projetista calejado, você já está mais preocupado em, como eu falei, dessa parte de desempenhar a sua profissão. Não que você não vá se preocupar com o técnico, né? Porque quando você sabe em qual tipo de projetista você é, por exemplo, poxa, sou um projetista calejado. Cara, será que eu tenho que estar preocupado em saber como é que é feito um esquema de ligação, quando é em série, quando é paralelo? Cara, você não vai estar gastando energia com isso, você vai estar gastando energia, poxa, como é que eu posso vender mais? Como é que eu posso ganhar mais? Como é que eu posso, por exemplo, reduzir os meus custos para poder estar ganhando mais? Como é que eu posso deixar esse cliente amarrado a mim? Não que você não vá pensar no técnico, tá? Assim também como projetista amador. Não que você não vá pensar na sua profissão, mas o seu foco é o quê? Poxa, eu tenho que saber fazer um diagrama, eu tenho que saber como preencher as minhas documentações, eu tenho que saber como enviar para a distribuidora, eu tenho que homologar esse projeto, eu tenho que deixar ele aprovado para o meu cliente, né? Não também que você não vá pensar. Hoje você vai pensar, poxa, como é que eu vou dar uma iniciada? Como é que eu vou captar os meus primeiros clientes, que é diferente do projetista calejado, beleza? Então, pessoal, particularmente é isso que eu queria falar com vocês hoje sobre essas dúvidas aí. Então, mais uma vez, muito importante você saber se você é um projetista calejado ou se você é um projetista amador. E a gente tem mais outros episódios aqui do Projetista Fotovoltaico falando sobre cada uma dessas dúvidas. E com certeza esses episódios vão te ajudar em relação a isso, tá bom? E então esse foi o episódio do Projetista Fotovoltaico. E nos acompanhe nos outros episódios. Inclusive, se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like, vai nos ajudar a saber que você
tá gostando desse conteúdo, também vai ajudar outros projetistas fotovoltaicos a verem esse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão que a gente possa estar vindo trazer, que seja do seu interesse, do nosso conhecimento, deixa aqui embaixo no comentário, beleza? Então é isso aí e até a próxima.